Professor, Então, você pode pegar um número que está mais ao meio. Sim? daquela forma algébrica que o senhor fez, a resposta daria mesmo Hum. 52, 53 e 54 ou daria diferente? Tem como o senhor Ah, fazer? acho que tem que, tem que dar, né? O problema, se o problema é único, a resposta tem que estar mesmo. Ou então o meu raciocínio tem algum defeito. Vamos ver. O que está dizendo o problema é que a soma das idades dá 159, não é isso? E são idades consecutivas. Às vezes não baixa de jeito nenhum. Baixa. Ainda não estou muito habilidoso para baixar. Bem, três irmãos nasceram em anos consecutivos. Sabe que a soma da idade é igual a 159, qual a idade deles? Bem, eu posso chamar o ano de X, eu posso chamar o ano do meio, né? Não vejo por que não. Se alguém achar que há algum problema em chamar o ano do meio de X, me digam aí. Então, eu chamo o ano do meio de X, eu vou ter X menos 1, eu vou ter mais X e mais X mais 1, certo? Quem foi que perguntou? Joel, professor. Joel? Isso, Então, então a soma dá 159, certo, Joel? certinho. Então, ó, esse daqui é o ano do meio, esse daqui é o X mais 1, e aí, o que foi que eu disse? Que dá para cancelar o mais 1 com menos 1, certo? Aí você fica com 3x igual a 159, ok? Então, quanto é x? X é 159 dividido por 3. Veja só, o problema que ele fez, o x dele era o primeiro. O meu problema, o x é o do meio. Então, a resposta dele deu quanto? 52, foi? Isso, deu. Então, o meu x vai dar 53. Porque o meu x é o do meio, tá? Entendi, Aí, entendi. É a então, na mesma hora que eu coisa. for... É a mesma coisa. Na hora que eu for dar a resposta, eu vou ter que dizer as idades. A letra não fica muito legal ainda na mesa, não, mas vai melhorando, tá? Professor, o meu deu 1966, tá certo? 54 mais 53 mais 52. Ah, é porque ele pediu para você dar a soma, né? Sabemos que a soma, não, ele pediu qual a idade de cada um deles. Ele não pediu para você somar, não. Ok? Entendeu? Quem foi que me perguntou? Certo, entendi. Aí, no caso, o meu deu 54, 53 e 52. Isso, que é a mesma coisa, né? Você só me disse numa ordem diferente. Certo? Então, a resposta é essa daqui. Certinho, Certo? professor. Pode seguir. Dúvida tirada. Obrigado. Ok. É porque o que você deve ter estranhado é porque o meu X deu um resultado diferente do X dele, né? Mas só que o meu X era o do meio. Não é Isso isso? mesmo. Como o senhor falou que Ok. o X ficava no meio, aí já foi sanada a dúvida. Perfeito. Ah, perfeito, então. Deixa eu apagar, porque se eu não apagar, isso vai subir com a gente. Apaguei, vamos lá. Eita, difícil de rolar, mas vai. Não sei porquê, mas devia rolar então. Deixa eu ver se ele rola assim. Vai. Então, beleza. Então está respondido. Atividade aqui, sim. Então essa atividade aqui, 2.2, o que, que a gente pode fazer? A gente pode chamar de x qualquer um deles, né? Então talvez eu chame de x, por exemplo, o terceiro. Então eu posso chamar de x, o anterior seria o x menos 1, e o anterior seria, por exemplo, o x menos 2. Eu posso fazer isso, né? Achar 4 números consecutivos cuja soma é 174. Então você pode fazer assim. Já tem um, dois, três, e o outro eu chamo de x mais 1. Por que eu faria isso? Simplesmente para poder, por exemplo, subtrair aqui, tirar aqui o menos 1 do mais 1 daqui, só para eliminar alguma coisa. Tá certo? Aí eu ficaria com 3x
igual a 174 mais 2. E aí eu teria que x é igual a 176 dividido por 3. Veja que eu chamei esse x. Então, na hora de dar a resposta, eu tenho que colocar o x que eu encontrar na terceira posição, né? Se eu tivesse chamado de x o primeiro deles, então seria x mais x mais 1 mais x mais 2 mais x mais 3 igual a 104. E aí, na hora da resposta, eu tenho que lembrar que o x que eu encontrar é o primeiro número, tá bom? Então, tem que ficar de olho qual é a posição do x que você encontrou na resposta em que você vai dar no final. Ok. Aí, vamos para a próxima. Como é que ele fez a solução desse daqui? Situação, problema. 3x mais 4, resolva a equação. 3x mais 4 igual a 2x menos 3. Vocês vão notar que o matemático ele vai perdendo a paciência e vai fugindo de situação, problema, em que tem todo um enunciado longo, porque tudo que o matemático gosta de fazer é resolver só a equação mesmo, né? Aí você vê que o cara já abandonou um enunciado mais longo e está lidando com um enunciado mais curto. Então, 3x mais 4 igual a 2x menos 3. A ideia é desaparecer com esse 2x daqui para que fique x só do lado esquerdo. Então, adicionando-se menos 2x a ambos os lados, você tem 2x menos 3 e menos 2x aqui, e aqui aparece o menos 2x também. Como você está numa estrutura algébrica associativa, que é a soma dos números reais, então você pode mudar a posição dos parênteses, os parênteses virão para aqui para frente, e aí você tem menos 2x mais x. Se você coloca o x em evidência, aí você tem menos 2 mais 3 vezes x. Menos 2 mais 3 é 1. Então, você tem 1 vezes x mais 4. Aqui, aqui, novamente, você muda a posição dos parênteses, porque está na estrutura algébrica associativa. Coloca o parêntese aqui e o outro aqui, e você tem menos 2x mais 2x, que vai dar 0. Então, 0 menos 3. É possível você dizer isso, porque na estrutura algébrica da soma, que inclui a soma dos números reais, existe o elemento neutro, que é o 0. Né? Note que você está usando todas as propriedades que nós falamos antes, mesmo você não escrevendo. Então, você tem que aqui é 0, sendo aqui 0, você tem 0 menos 3, que dá menos 3. Então, adicionando-se agora o menos 4, que você quer tirar daqui, se você for escrever rigorosamente, você ainda teria que escrever mais assim, né? Ó. Mais um pouquinho. Você teria que escrever ainda x mais 4, x mais 4 menos 4, igual a menos 3. Eita, às vezes a escrita não sai legal. Menos 3, eu estou apertando o botão sem querer. Menos 3 menos 4. Bem, aí aqui mudou a posição associativa, né? Vai ser x mais 4 menos 4. Aí aqui já dá para fazer a conta que dá menos 7. Bem, aí aqui vai ficar x mais 0, que é igual a menos 7. E aí no final você dá a resposta, x igual a menos 7. Então, de fato, sendo rigoroso, seria isso que você ia fazer. Sendo rigoroso, seria isso. Mas ele cansa de fazer a conta do meio para o fim e não é mais tão rigoroso daqui para frente. Ok? Bem, nas nossas avaliações, eu tentarei ser o menos chato possível e vocês dando todas as propriedades, usando as propriedades direitinho, me mostrando que compreenderam as propriedades, para mim tá bom. Então, aqui está uma atividade proposta, que é só você imitar todos esses procedimentos, né? Vai somar o menos 4x dos dois lados, para desaparecer com esse. Do lado de cá vai aparecer menos 2x, né? Porque você vai somar 2x com o menos 4x. E vai depois somar o menos 5 dos dois lados, que vai ficar menos 3 e menos 5. Vai dar menos 8, e do lado de cá vai dar menos 2x. Então, menos 2x vai ser igual a menos 8, x vai ser igual a 4. Né? Vai ser essa a solução, então, daí, mas escrito dessa maneira, tá? Outra situação, problema, agora ele tem uma distributividade aqui no início. Você tem 2 vezes um parêntese, então você tem que multiplicar entrada por entrada. 2 vezes 3x, depois 2 vezes 8. E aqui 3 vezes x, e depois 3 vezes 1. Então, usaremos na resolução desse problema a propriedade distributiva dos números reais. É claro que, numa questão de prova, você não precisa escrever isso. Você pode escrever simplesmente assim, temos, né, porque você está só resolvendo uma equação que já está posta,
e já começar a fazer a conta aqui, né? 2 vezes 3x mais 8, aí você já distribui, né? Mostra para mim que está distribuindo, e aí você tem 2 vezes 3 aqui, você vai usar a associatividade da multiplicação, né? Porque lembre-se que, a princípio, a primeira multiplicação a ser feita aqui é essa, né? Você primeiro multiplica isso. Então, como você não vai multiplicar isso daí, porque você não sabe quanto é o valor do x, então você sabe que não vai multiplicar isso daí, então, na verdade, significa dizer que você associou de maneira diferente. Você fez 2 vezes 3, 2 vezes... Eu ainda não estou habilidoso para tirar a mão da posição errada aqui. Apertei na borracha sem querer. 2 vezes 3 e depois o x. Ou seja, você vai associar primeiro esse produto aqui, 2 vezes 3 e depois o x. Você está usando a associatividade da multiplicação de números reais na hora em que você faz isso. Em que você multiplica o 2 vezes 3 para dar esse 6. E aqui 2 vezes 8 é 16, não está usando propriedade nenhuma, só a definição da operação mesmo, que você sabe fazer. Pois bem, é importante, repito, saber que propriedade você está usando. E o segundo membro vai ficar, ele primeiro trabalhou o primeiro membro. Ele distribuiu o primeiro, ele distribuiu separadamente. Subiu demais, desceu demais, subiu demais. Ele trabalhou separadamente, né? Ele tinha que trabalhar essa igualdade aqui, esses dois termos. Então, ele trabalhou primeiro esse, depois trabalhou esse, separadamente. Então, 3 vezes x mais 1 ficou 3 vezes x e 3 vezes 1. Aqui, 3x mais 3. Aí ele pegou essa parte e igualou com essa e fez isso aqui. 6x mais 16 igual a 3x mais 3. É claro que você não precisa separar assim. Você pode ir fazendo as duas simultaneamente de um lado e do outro, né? E vai chegar a essa mesma conclusão. Aí aqui você, de novo, coloca o x em evidência. Você tem 6 menos 3, que dá 3. Repito, não precisa colocar em evidência, mas é importante saber que está fazendo isso. E do lado direito você tem 3 menos 16, porque você somou 16 aqui dos dois lados, né? E somou menos 3x dos dois lados. Então você tem 3 menos 16, que dá menos 13. Aí você chegou à conclusão que a resposta é menos 13 sobre 6. Aí eu lembro de novo, aquele exercício que me mandaram no WhatsApp, em que alguém dividiu isso. Não dividam. Não dividam, porque a melhor representação que existe para esse número é essa mesmo, tá? Se você for dividir isso daí, bem, você vai estar com 13 para dividir por 3. Vai dar 4, vai sobrar 1, vai baixar um 0, vai botar uma vírgula, vai dar 3. 3 vezes 3, 9, vai sobrar 1, vai botar um 0, vai dar 3. 3, 3, 3. Bem, essa maneira de representar é uma maneira incompleta de você representar, porque isso não termina nunca. É impossível você escrever infinitos números. Portanto, como você não vai poder escrever infinitos números, isso vai ser sempre incompleto, por mais que você coloque números 3 aqui em diante. Então, a maneira mais completa de você representar esse número é essa, tá? Não invente de escrever assim. O matemático escreve assim, tá? O físico, nosso amigo Vlamir, é que vai escrever dessa maneira aqui, porque ele é físico. Aí ele vai procurar o número de casas decimais referente à unidade que ele estiver utilizando e à precisão que ele precisa ali, naquele que ele necessita naquele problema que ele está tratando. Ah, vai tratar um movimento. Hein? Está ouvindo, Vlamir? Vai tratar um movimento. Oi? Correto. Então, o físico ele vai procurar qual é a aplicação que ele precisa. Então, ele vai escolher uma quantidade de casas decimais. Mas a gente da matemática vai dar a resposta sim, né? Porque essa é a resposta mais completa. Essa daqui tem todas as casas decimais possíveis, as infinitas, tá? Então, o matemático responde assim, o físico é que vai ficar procurando casa decimal. O físico, o químico, etc, tá? Então, por favor, respondam as frações na forma de frações. Oi.